espremer o exercício da galera, quando me chega o exercício, eu fico todo bobo. Cara, eu não sei se toda a matéria, que a gente já viu toda a matéria para fazer essa questão. Caso a gente perceba que está faltando alguma matéria, eu vou explicar rapidamente. É uma questão muito bonitinha do Enem de 2009. Fala o seguinte, a questão, ó. Começar esta bela noite para aprender física com exercício para aquecer, então. O Sol representa uma fonte limpa e inesgotável de energia para o nosso planeta. Esta energia pode ser captada por aquecedores solares, armazenada e convertida posteriormente em trabalho útil. Considere determinada região cuja insolação, potência solar incidente na superfície da Terra, seja de 800 watts por metro quadrado. Então tu vê, né? Primeira coisa, ele disse que tem uma insolação. Podemos chamar de, já que a gente nunca viu nenhuma letra para isso, disse que é 800 watts por metro quadrado. É a potência solar atingindo cada metro quadrado da superfície terrestre. Nada de absurdo. Uma usina termosolar utiliza concentradores solares parabólicos que chegam a dezenas de quilômetros de extensão. Espelho. Ele chama de concentradores solares parabólicos. Espelho. Nesses coletores, aí que vai ficar bonito, né? Nesses coletores solares parabólicos, espelho, a luz refletida pela superfície parabólica espelhada, eu disse, é focalizada em um receptor em forma de cano e aquece o óleo contido em seu interior a 400 graus Celsius. Jezebel, como esquenta o sol, hein? Chega a deixar o óleo a 400 graus Celsius. O calor desse óleo é transferido para a água, vaporizando-a em uma caldeira. O vapor em alta pressão movimenta uma turbina acoplada a um gerador de energia elétrica. Tu vê, essa usina solar não é aquela que carrega uma bateria com as placas fotovoltaicas. É totalmente diferente. Ela aquece água através do sol, gera vapor, que nem uma termoelétrica, só que em vez de queimar carvão, ela usa o sol para gerar vapor, e dali por diante é igualzinho a termoelétrica. Uma turbina que equivale a uma turbina de avião, só que muito maior, passa vapor pela turbina, o eixo dela está conectado a um ímã, o ímã gira em volta de bobinas, né, de solenoides, e induz uma força eletromotriz, né, através da lei de Faraday que nós teremos. Bacana saber disso. Considerando que a distância entre a borda inferior e a borda superior da superfície refletora tenha 6 metros de largura e que focaliza no receptor os 800 watts por metro quadrado. Tu vê que incrível, ele absorve toda a energia do Sol. Claro que isso é uma aproximação. De radiação proveniente do Sol e que o calor específico da água. Então, peraí. Tu vê, cara, ó, se eu fosse desenhar o perfil, seria um espelho parabólico. O raio de luz que chega paralelo reflete no foco. Então quer dizer que o cano onde vai passar o óleo vai ficar bem no foco desse espelho. Ele disse que essa distância daqui até aqui, da borda superior à borda inferior, é 6 metros. Foi isso que ele disse até agora, né? Disse também que o calor específico da água. Disse que eu vou aproveitar aqui os 800 watts por metro quadrado. Então a luz do sol chega com os raios paralelos e vão ser refletidos no foco, que é onde está o cano passando óleo. Então a gente vai poder, né, toda a potência está chegando aqui e vai bater naquele caninho esquentando o óleo. Ele ainda falou que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, que ele colocou grama na menos 1, grau Celsius na menos 1 para não usar barra. Ele tirou a barrinha, colocou grau Celsius na menos 1, grama na menos 1. Né, o cara já fica cabreiro, né, só de ver essa mudança aí. Que ele disse que é igual a 4.200 joules, quilograma na menos 1, grau Celsius na menos 1. Poderia botar a barra de dividir e tirar, né, o menos 1 para não deixar ninguém nervoso. Então, o comprimento linear do refletor parabólico necessário para elevar a temperatura de 1 metro cúbico de água, equivalente a 1 tonelada de água, de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius. Tu vê, né, cara, esse espelho parabólico, ele continua para lá, ó, esse espelho parabólico. Ele quer saber quanto eu preciso de espelho, já que daqui até aqui são 6 metros, quanto que eu preciso de espelho para poder pegar 1 metro cúbico de água e aquecer ele de 20 graus para 100 graus. Altas questãozinhas, muito bonitinho.
Vocês já viram calorimetria? Calorimetria, que macete, que moleza? Para aquecer água de 20 para 100, que macete ou que moleza? Que macete, né? Se tem ΔT, use a fórmula que tem ΔT. Qual é a massa de água que eu quero aquecer? 1 metro cúbico, ele disse que é 1 tonelada, que é o mesmo que 1000 quilogramas. Então a massa de água 1000 quilogramas. Qual Czinho que eu uso? 1 ou 4200? Né? Aqui é grama, né? Se é quilograma, então eu vou usar o 4200. Qual variação de temperatura vai sofrer a água? 100 menos 20, 80. Então o primeiro passo foi relativamente tranquilo. O primeiro passo foi aplicar um quimacete. Tu vê, né? O ideal seria a gente de repente não multiplicar. Deixar desse jeito a conta, né? É quase irresistível, na vontade louca de multiplicar. O certo é não multiplicar. É deixar assim, joules. Essa é a energia que eu preciso. O que ele falou da insolação? Ele falou que é watts por metro quadrado. Watts por metro quadrado. Ele me disse quanto tempo ele vai exigir para aquecer a água? Em 1 hora, eu preciso ver. Porque se ele não der o tempo, eu não consigo resolver. Ah, muito obrigado, descobriu. Então, ó, olha só. Revelador parabólico vai levar a água em 1 hora. Tu vê, se ele não fala o tempo, eu ia falar, pô, não sei resolver. Porque ele está falando em watts, né? Watts é joules por segundo. Tinha que ter o tempo envolvido. Muito boa atenção, hein, garoto? 1 hora. Muito obrigado. Então, ele falou que o tempo que eu tenho para fazer isso é um tempo de 1 hora. Agora, olha só que interessante. Se ele falou que insolação é watts por metro quadrado, tu concorda que eu coloque a insolação como uma potência sobre uma área? Tu vê, ó, eu nunca nas minhas aulas de física falei pra galera o que era insolação, que é potência do Sol sobre a área. Eu até falei já que intensidade de uma onda é a potência sobre a área. A gente fala isso em acústica, a intensidade da onda é a potência distribuída numa certa área, intensidade sonora. Tu vê a mesma ideia de insolação, só que eu nunca falei sobre insolação. O aluno ele tem que ter esse jogo de cintura, de perceber que é watt por metro quadrado, lembrar que watt é uma potência e metro quadrado é uma área. Ele me deu qual é a insolação, 800 watts por metro quadrado. A área de espelho, como é que eu calcularia que área é essa aqui? Aproximadamente. Né? Então tu vê, apesar do espelho ser parabólico, eu vou aproximar dele de um retângulo. Então vai ser base vezes altura, a área vai ficar 6 vezes x. Concorda comigo? 6 vezes x é a área. Só que está faltando a potência. Como é que é potência mesmo? Potência é energia com o passar do tempo. Qual a energia que eu preciso para aquecer a água? É esse valor que a gente acabou de calcular aqui. 4.200 vezes 80 vezes 1.000. E quanto tempo demora para isso acontecer? 1 hora. Só que é hora no sistema internacional? Não, né? 60 minutos? 60 minutos, né? Não, é 3.600 segundos. Então eu vou botar aqui 3.600 segundos. Aí sim eu vou substituir esse número aqui e isolar o x, né? Pô, tô louco para fazer a conta, né, cara? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou tirar 2 zerinhos em cima, 2 zerinhos embaixo. Vou dividir por 6, que dá 6. Vou dividir por 6, que dá 7. Tudo bem para vocês? Né? É irresistível, né? Então ficamos com 70.000... Ui, quase que eu esqueço do 8 ali, cara. Olha, perigo. Sobre 6. Ah, não resisto. Vou dividir por 2 dá 4. Vou dividir por 2 dá 3. Então 4... e 3. Não vou dividir porque vai dar dízimo. Essa é a potência que eu vou substituir aqui. Vai ficar 70.000 vezes 4 sobre 3. Vamos fazer a multiplicação cruzada para ver o que acontece? 6x vezes 800 é igual a 70.000 vezes 4 sobre 3. Está multiplicando, passou? A quantidade de refletor linear vai ser 70.000 vezes 4, que divide
6 vezes 800 vezes 3. Vamos dar uma simplificada aí na brincadeira. Vou tirar 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Vou dividir por 4 dá 1, vou dividir por 4 dá 2. E aí nós ficamos com 700 dividido para 2, 350. Dividido para 2, 175. E aqui ficou 2 vezes 3, né? Que é 6. Concorda comigo? 3 vezes 3. Ui. Obrigado, amigo. Que é 9. E aí, x é igual... Vamos fazer essa divisão aí. 175 dividido para 9. 9. Sobrou 8. Abaixo 5. 9 vezes 9, 81. Sobrou 4, vírgula, abaixo 0. 4, e assim vai, né? Aproximadamente 19,4 metros. O que eles têm aí de ABCD pra gente? Posso dar uma olhadinha? Obrigado. De 15 a 21, de 22 a 30, de 105 a 125, entre 15 e 21. Letra A. Cara, tu imagina num Enem que tu tá exausto, que tu tem lá 4 minutos por questão, 3 minutos por questão, tu fazer isso tudo. Aí tu imagina o índice de acerto, né? Se bem que por ser ABCD a gente tem que lembrar que tem 20% de chance de acertar, né? Certo? Então isso tudo é incluído na estatística. Muito pouca gente acertou essa questão. Recapitulando, essa parte não tem o que reclamar do que macete. Que macete, energia sobre tempo e a potência. Aqui também não dá para reclamar. Tu conseguiria achar essa potência aqui? Não tem que ver. Agora, a parte da insolação, o aluno tem que estar muito bem na foto para matar a charada, né? Perceber que, já que a insolação é watt por metro quadrado, a insolação é a potência solar dividido pela área. Ele me deu a insolação e eu descobri que a área vai ser 6 vezes x. Substituí a potência e aí virou matemática básica. Ótima pedida, ótima pedida. Que questão bonita. Tu vê que nem tudo está perdido no Enem. Tem questões que são muito bonitas. Obrigado, desculpa. Isso aí, meus queridos. Na aula passada... Quer mais uma? Pede mais uma. Pede mais uma. Pede mais uma, pede mais uma. Vê se tu acha mais uma aí. Pra gente aquecer. Não precisa ser da lista, pode ser de qualquer lugar, cara. Na aula passada eram fenômenos ondulatórios, certo? Terminei a aula falando de polarização. Deduzi a equaçãozinha da experiência de Young, aquela equação diabólica. Que fiz aquela deduçãozinha, né? Obrigado. Vamos fazer mais uma aqui. Todos receberam essa lista? Beleza. Então, ó, a questão 17 da lista. O Brasil pode se transformar no primeiro país das Américas a entrar no seleto grupo das nações que dispõe do trem-bala. Que vergonha dessa questão. O Ministério dos Transportes prevê o lançamento do edital da licitação internacional para a construção da ferrovia de alta velocidade Rio-São Paulo. A viagem ligará 403 quilômetros entre a Central do Brasil, no Rio, e a Estação da Luz, no centro da capital paulista, em 1 hora e 25 minutos. Devido à alta velocidade, um dos problemas a ser enfrentado na escolha do trajeto que será percorrido pelo trem é o dimensionamento das curvas. Considerando-se que uma aceleração lateral confortável para os passageiros e segura para o trem seja de 0,1 g, em que g é a aceleração da gravidade, considerada igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e que a velocidade do trem se mantenha constante em todo o percurso. Seria correto prever que as curvas existentes no trajeto deveriam ter raio de curvatura mínimo de aproximadamente... Altas questões aí. Quando o cara vai fazer uma curva com velocidade constante, a gente diz que ele está descrevendo um movimento circular uniforme. Por semelhança de triângulos, nós deduzimos que a aceleração centrípeta no movimento circular uniforme é v ao quadrado sobre r. Se eu quero dimensionar a curva, eu vou ter que achar o raio, né? Então eu posso isolar, né, o r. Concorda comigo? Se eu descobrir a velocidade do trem
E se eu descobrir a aceleração que ele tem que ter, dá para descobrir que raio a curva tem que ter. Concorda comigo? A aceleração foi dada, porque ele disse que a aceleração confortável e segura é 0,1 g, 0,1 vezes 10, 1 metro por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração máxima que o trem deve ter. Portanto, é a aceleração centrípeta, na hora da curva. Tudo bem para vocês? Se nós descobrirmos a velocidade deste maldito trem, aí fechou, é só botar ali e correr para o abraço. Diz que o trem vai percorrer 403 quilômetros em 1 hora e 25. É 1,25 horas? Não, né? Isso é um perigo, né? 1 hora e 25 minutos. Como é que eu converto isso? Eu poderia pegar os 25 minutos e dividir por 60, né? Divide por 5 em cima e embaixo, dá 5 dozeavos de hora. Mas é 1 hora e 25 minutos. Então seria 12 dozeavos mais 5 dozeavos, né? 17 dozeavos de hora. Concordam comigo? 17 dozeavos de hora. Isso daria uma divisão de fração, que é a primeira vezes inversa a segunda. Então ficaríamos com 403 vezes 12 dividido por 17. Cara, não sei se vale a pena fazer isso, porque para dar em metro, depois eu vou ter que dividir por 3,6, né? Vamos ver se de repente ficava mais fácil fazer assim, ó. 403, que 403, né? 403, não tem 403, é 400. Quilômetros são 400 mil metros. Concorda comigo? 1 hora nós sabemos que tem 3.600 segundos. 1/4 de hora, que é 25 minutos, tem 900, né? Divide por 4, né? Então, ao todo, nós temos 4.500 segundos, né? Acho que fica mais gostoso, não é obrigatório, entendeu? Mas acho que fica mais gostoso. Vamos dividir por 5 em cima e embaixo, 40 por 5 dá 8. E divide por 5 dá 9. Tranquilo? E aí, se a gente quiser dividir, né? Dá 7, dá 8, dá 72, sobra 8, 88,888 metros por segundo, né? E aí, olha que delícia, 88,888, que 88 o quê? 90? 90. R aproximadamente 9 vezes 9, 81, certo? Valor mais próximo, 6.400. Tranquilo? Cara, eu vou dizer que o principal tchan do Enem é isso, é ter essa malandragem de não fazer os números perfeitinho. Tem questão, cara, que a diferença é assustadora. Se tu bota os números com a vírgula, tu te arromba todo, demora 5 minutos. Se tu só faz no consenso, demora 30 segundos. Esse tipo de coisa eu não tinha, cara, eu vou te falar. Eu era o cara que queria fazer tudo perfeitinho, entendeu? E isso pro vestibular atual não é o bicho. O cara tem que ter um pouco de jogo de cintura, tem que desenvolver essa ideia de jogo de cintura aí. Essa questão, cara, se tu coloca os números verdadeiros, tu vê que não vai fechar o gabarito, né? Não vai dar certinho o gabarito. É aproximadamente mesmo. Mesmo que nós não tivéssemos feito as aproximações, tá, pessoal? Ia dar um valor bem discrepante do que a gente encontrou ali. Muito bem. Muito obrigado pelo pedido. Fala, meu querido. Ah, cara, esse cara nunca me abandona. Querida, vamos que vamos. Agora é do livro, hein? Página 174. Página 174, questão. É as duas, a 24 e 25? Quando uma onda sofre reflexão numa superfície, sua frequência se mantém constante, mas se altera o seu comprimento de onda e sua velocidade. Pera aí, a frequência é a carteira de idade da onda, não muda nunca. E se ela bateu e voltou, ela voltou para o mesmo meio. E a velocidade da onda depende do meio. Como a
E aí se eu olho para o V igual a lambda vezes F, esse não mudou porque nunca muda. Esse não mudou porque o meio não mudou. Então o lambda também não muda. Então não vai mudar nada aí na reflexão desses valores, né, disso que ele citou. Então a letra A realmente é falsa porque ele disse que altera o comprimento e a velocidade, só se fosse uma refração, reflexão não. Alteram-se frequência? Não. Frequência é o RG, cara. A onda nasceu, tem o RG dela, que é a frequência, ela morrendo, ela morre no RG, ela é enterrada naquela frequência. Cuidado, pessoal, olha só, minha voz é aguda, né? Fina. Aí eu vou fingir que agora eu tenho voz grave. Eu mudei a frequência da onda, né? Absolutamente disse que a frequência não muda. Não, cara, depois que eu emiti o som, esse som foi para vocês, bateu na parede, voltou e morreu com aquela frequência. Aí eu, agora manda, morreu com aquela frequência. Eu, fonte sonora, posso gerar ondas de maior frequência e ondas de maior frequência. Tudo bem para vocês? Cuidado, hein? A fonte pode gerar frequências diferentes. A onda, depois de gerada, não mudará mais de frequência. Letra C. Mantém-se constante frequência e velocidade por meio de onda? Sim. A frequência sempre se mantém constante. Como bateu e voltou, continuou a se propagar no mesmo meio que antes. Então o V se manteve. Se esse se manteve e esse se manteve, para a igualdade existir, esse também tem que se manter. Confirmou. Na humildade, vamos ver os outros itens. Altera-se a frequência de jeito nenhum. Letra E. A frequência e a velocidade mantêm-se constantes. Verdade. Alterando-se o comprimento de onda? Não. Se esse e esse é constante, esse número tem que ser constante também. Bom. Questão 25. Uma onda transversal, ao se propagar em um meio com índice de refração variável, tem seu comprimento de onda lambda variando com sua velocidade de propagação, V, segundo o gráfico. Que legal essa questão. O cara tem que ter noção de física e matemática para matar a questão. Olha que cara safado esse. Ele fez o gráfico da velocidade da onda, do comprimento de onda, da onda do lambda, versus velocidade. Só que ele não falou mais nada da onda. Meu Deus, como é que eu vou saber como é que é o gráfico? Mas nós sabemos da equação fundamental das ondas que V é igual a lambda vezes F. O que nós sabemos de uma equação tipo y igual a ax mais b? Essa equação aqui de cima, ela é de segundo grau? É de primeiro grau, né? Quem está fazendo o papel de y é o lambda no gráfico, né? Concorda comigo? Então, peraí, então eu vou isolar o lambda. Vou pegar o f que está multiplicando e vai passar dividindo. Vai ficar aqui, lambda é igual a v sobre f. Lambda é igual a v sobre f. Aliás, quero manter essa equação aqui, que foi dali que a outra nasceu. Compara essa equação com a equação de primeiro grau. O lambda está fazendo o papel de y. Concorda comigo? E o v está fazendo o papel de x. Quanto vale o b, então, nessa equação de cima? Tem b aqui? Não, né? O b vale 0. Então, isso aí é uma equação de primeiro grau, né? Isso aí é uma equação de primeiro grau. Quem é o coeficiente angular dessa equação? Lambda é igual a v sobre f. Alguém poderia me dizer? Já me perceberam que o b é 0. Quem é o a? Vou te ajudar. 1 sobre f vezes v. Quem é o A? 1 sobre f, é o inverso do foco, da frequência. A frequência de uma onda faz sentido ela ser negativa? Não, né? Oscilações por segundo, ela dá menos 8 oscilações por segundo, que é menos que 0. Não faz sentido, né? Tu concorda, então, que isso aqui tu pode encarar como uma equação de primeiro grau crescente? Já que o coeficiente angular é positivo? E ela é linear, né? Porque ela passa pelo ponto 0, 0, já que o coeficiente angular linear é 0. Então tá aqui, ó. Para toda e qualquer onda, o gráfico comprimento de onda versus velocidade é uma equação de primeiro grau crescente. Isso porque eu peguei a equação fundamental das ondas para comparar com y igual a ax mais b.
eu isolei o lambda, fiz a comparação, percebi que o B tinha que ser 0, então já percebi que ela passava pelo ponto 0, 0. Comparei o V com o X, percebi que o coeficiente angular era o inverso da frequência. A frequência é um número positivo, então o coeficiente angular é positivo, então a reta é crescente. Bem legal essa questão. Letra E. Letra E. Muito boa pedida, meu pedido. Valeu, cara. E aí? Agora me empolguei. Pede mais uma. Sem estresse. Nem te preocupe. Vamos fazer ela toda. Fazer mais uma aqui da apostila, galera. Página 191. Página 191, exercício 81. Prepara aí. Que bela noite para aprender física. Te falei do filmaço que eu vi esse final de semana. Amor, os astros se alinharam. Eu ver filme é uma coisa muito rara. Quando dá tempo, foi um meio que beleza. Vamos ver o filme. E aí, cara, o filme era O Jogo da Imitação. Puta que filme foda, cara. Que filmaço. Assistam, é uma aula de história. É uma aula de história. Alguém já viu esse filme? Né? Filmaço, cara. Tô com ódio daquele Alan Turing. Tão gênio que é aquele cretino. Que pariu, vai ser inteligente assim na casa do capeta. Página 191, exercício 81. O jogo da imitação. Lê o príncipe, depois vê o jogo da imitação. Questão 81 da página 191. A inércia de uma partícula de massa m se caracteriza inércia. Inércia. Dificuldade de alterar o movimento. Está parado, continua parado. Está em MRU, continua em MRU. Quanto maior a massa, maior a inércia. Certo? 1. Pela incapacidade de essa partícula por si mesma modificar seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Uma tradução bonita, né? De forma bonita. A inércia é a incapacidade dos objetos de mudar por conta própria a sua condição de movimento. Olha que bonito, poético. Verdadeiro. 2. Pela incapacidade dessa partícula permanecer em repouso, quando uma força resultante é exercida sobre ela. Não, a inércia é a tendência dela continuar em repouso. Quando uma força resultante atua nela e altera a sua quantidade de movimento, a sua velocidade, isso só mostra que a força pode alterar o estado de movimento de um objeto. Certo? Isso não mostra a inércia, mostra o contrário, de que uma força, né, altera a velocidade dos objetos, acelera os objetos. Então, pela incapacidade dessa partícula permanecer em repouso quando uma força resultante é exercida sobre ela. Isso, na verdade, é já a segunda lei de Newton. Então, eu não acredito que isso caracterize a inércia. É o contrário, é a capacidade de a gente alterar o movimento dos objetos externamente, né, fazer uma força que não é do próprio objeto. Pela capacidade dessa partícula exercer forças sobre outras partículas. Como que essa partícula exerce força? Depende, né, como que ela exerce força. Força é uma entidade que causa deformação e ou mudança de velocidade dos objetos, né, aceleração. Se um corpo faz força num objeto, eu não estou caracterizando necessariamente a inércia dele, né? Por mais que existam sujeitos que digam o seguinte, ó, quando dois objetos interagem um com o outro, M1 e M2, batem um no outro, a força que um faz no outro é a mesma, né? Concorda comigo? A força que o objeto 1 faz no objeto 2 tem o mesmo módulo que a força que o objeto 2 faz no objeto 1. E pela segunda lei de Newton, força é igual a massa. Tem gente que define a massa do objeto, Mach é um cara que faz isso. Quem é a força que 1 aplicou no 2? A força que o objeto 1 aplicou no 2 foi a força resultante no objeto 2, né? A força que o objeto 2 aplicou no objeto 1 é a força resultante atuando no objeto 1. Considerando que só existem aqueles dois objetos se chocando naquele momento. Interagindo, portanto. Força resultante é a massa de aceleração. Quem é a força resultante do objeto 2? É a massa de aceleração dele. Quem é a força resultante
atuando no objeto 1 é a massa vezes a aceleração dele. Então, como é que eu consigo determinar qual é a relação entre as massas de dois objetos que interagem? É medindo a relação entre as acelerações que um e o outro sofreram, né? Sempre que dois objetos interagem um com o outro, ambos têm que sofrer acelerações. Tu vê, por isso que eu te falei, quando eu pulo aqui na Terra, a Terra se mexe. A galera acha que é piada. Não é piada. Se a segunda lei de Newton é verdadeira, eu e a Terra estamos interagindo, eu faço força na Terra, a Terra faz força em mim. Minha massa vezes a minha aceleração é igual a massa da Terra vezes a aceleração da Terra. A razão entre a massa da Terra e a minha massa é a razão entre a aceleração da Terra e a minha aceleração. Então tu vê, a Terra sacode, cara. Se nós tivéssemos um sismógrafo, nós detectaríamos os meus pulos aqui. Certo? O sismógrafo faz isso, né? Ele mede a menor oscilação. Daria para perceber que o prédio já estava vibrando antes de eu começar a pular. Que loucura, né, cara? Então tu vê, né? Nos livros de ensino médio a gente diz que massa é a medida da inércia. No curso superior a gente discute que porcaria é massa. Massa não é quantidade de matéria, quantidade de matéria é mol. E o Mach, que é um cientista muito foda, que questiona, né, que sempre brigou muito com o Newton, dizendo que ele estava errado em algumas coisas, e hoje nós sabemos que de fato, né, Newton cometeu alguns erros que nós estamos aprimorando com o estudo da física moderna, discutiremos alguns detalhes disso. Ele falava que a massa de um objeto só pode ser medida quando ele interage com outro objeto, e na verdade então eu já tenho que dizer que a massa de um objeto vale 1, né, para dizer quanto é que vale a massa do outro. Teve alguém um dia que chegou e disse, isso aqui é 1 quilo. E aí a partir desse 1 quilo, que está lá no Museu de Sèvres na França, né, um cilindro de irídio de 1 quilo, a partir desse 1 quilo é que nós começamos a fazer outras massas padrões pelo mundo, né, de 1 quilo. E aí quando eu digo que é 2 quilos, estou dizendo que tem 2 vezes mais massa que aquele 1 quilo que alguém disse que é 1 quilo. Né? Tu vê que loucura, cara. É assim que a gente deve medir massa, na verdade, né, quando a gente compara os objetos. Um desses objetos tem 1 quilo, eu faço os dois interagir, meço a aceleração deles, e como eu sei a massa de um deles, eu calculo a massa do outro. Né? Voltaremos ao item 3. Pela capacidade dessa partícula exercer força sobre outras partículas. Olha, Mach diria que sim. Mach diria que um objeto que não tem massa não pode exercer força sobre os outros objetos. De onde é que vai vir essa força? Se força tem a ver com variação de velocidade. Velocidade é alguma coisa que tem a massa. Mach diria que sim. Pela capacidade de ela exercer, dessa partícula exercer força sobre outras partículas. Mas no ensino médio, cara, eu diria que não. Seria filosofar demais para dizer que é verdadeiro aquele item. Então eu diria que um gabarito razoável seria apenas a 1. O que o gabarito diz? Ele diz isso mesmo? C? 1 e 2. Não, a 2 eu não concordo. Pela incapacidade desta partícula permanecer em repouso. Um objeto tem uma certa massa, aí eu faço força e ele se desloca. O fato de ele ter se deslocado mostra que ele tem inércia. Discordo. Discordo. Tá? Então, realmente, eu até questionaria se fosse a 3. Se fosse a 3, eu ia, porra, esse cara é moderninho, já está exigindo da galera um raciocínio muito além do ensino médio. Mas não, a 2 eu não acho legal. Se a gente for filosofar bastante, eu só colocaria a 2 se a gente for mexer na 3 também. Porque se um objeto mudou de velocidade, ele tem massa necessariamente? Eu poderia pensar no fóton. Fóton é um cara que não tem massa. E aí, não, o item 3 não tem como... O item 2 não tem como dizer que é verdadeiro, nem que a vaca tussa. Então é falso mesmo. Eu diria que é 1. Observe que o gabarito da apostila está dando como letra C. Eu discordo. Tu chegou a questionar o teu outro professor também? Sim, ele disse que não tem como, né? Que bom. Eu fico mais seguro quando mais de um estudioso deu opinião. Quando o gabarito não fecha.